Você fez um raio-x panorâmico, leu o laudo e não está entendendo nada? Fica aqui comigo que eu vou traduzir tudo para você. Bora girar no mundo bucomaxilo? Pessoal, é muito comum que os dentistas solicitem a radiografia panorâmica dos maxilares para fazer um exame, principalmente dos dentes inclusos, mas esse método pode ser usado para avaliar uma série de questões. Como o nome já diz, o raio-x panorâmico é uma visão ampla, uma visão geral dos maxilares, ou seja, da maxila e da mandíbula. Ele permite que nós visualizemos toda essa região daqui, certo? Parte do terço médio da face, um pouquinho do assoalho da órbita, e ele pode até contemplar as articulações temporomandibulares, as ATMs, certo? Porém, é um exame que tem muitas limitações e que ele não permite que nós tenhamos detalhes das estruturas. Como o nome já está dizendo, é um nome geral, tá certo? O intuito desse vídeo é que, se você porventura fez um raio-x panorâmico e tá com laudo agora aí e não tá entendendo nada e tá cheio de medo, eu vou avaliar alguns raio-x aqui de alguns pacientes meus que pode ser que tenham informações semelhantes a que tem no teu raio-x, tá certo? Então bora aqui comigo? Esse primeiro raio-x aqui, eu não vou mostrar o nome dos pacientes, mas a gente está vendo aqui que o paciente tem os dentes cisos inclusos, né? Então vamos começar a ler o que está dizendo esse raio-x. Vamos lá. Processos condilares sem alterações significativas. Pessoal, os processos condilares são os côndilos da mandíbula. É essa eminência óssea aqui, ó. Tá vendo aqui no seu Madruga? Pronto. Então, o raio-x panorâmico, ele não é o exame mais adequado para a gente examinar o côndilo, tá certo? Não dá para ter muito detalhe se o côndilo está em perfeitas condições, se a ATM está em perfeitas condições, não dá para ver tecido mole. Porém, o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que aparentemente ele conseguiu manter o contorno dos processos condilares, tá? Não tem fratura, enfim, não tem nenhuma lesão gritante radiograficamente que a gente consiga verificar, tá? Outra coisa, imagem radiopaca em forma de cúpula localizada no interior do seio maxilar. Calma que eu vou traduzir tudo isso, certo? Primeiro, imagem radiopaca, se a gente for ver aqui, ó, a imagem radiopaca é uma imagem que ela aparece com maior teor de branco. Então, quando a gente está falando de raio-x panorâmico, de raio-x de forma geral, nós temos imagens radiolúcidas e imagens radiopacas. Imagem radiolúcida é aquela que aparece mais escura na radiografia. É a ausência de osso, digamos assim. É a ausência de tecido duro. E imagem radiopaca é o contrário. É a imagem mais branca. Quanto mais branco, mais consistente é a estrutura. Digamos assim, mais osso tem ali, certo? Ou mais rígida é a estrutura. Eu não quero entrar em informações técnicas aqui, se tiver algum radiologista assistindo esse vídeo, porque não é o intuito, tá? O intuito é fazer um vídeo para o paciente que não entende bolhufas de radiologia e que a gente consiga esclarecer isso daqui, tá? Então, a imagem radiopaca que o raio-x está falando aqui é essa bola aqui, ó, tá? Então, tem uma bola aqui em formato de cúpula, onde o meu mouse está passando, no interior do seio maxilar direito. O seio maxilar, pessoal, é uma cavidade que a gente tem dentro da maxila. A maxila é esse osso aqui, certo? É esse osso onde as raízes dos dentes superiores ficam cravejadas. Então, esse osso ele não é maciço, ele é oco. Dentro dele tem uma cavidade que a gente chama de seio maxilar. A função dessa cavidade, uma das funções, é permitir que o ar que você respira pelo nariz, ele penetre nos ossos da face e aere os ossos da face, certo? E aí, quando essa cavidade inflama, é o que dá a sinusite que a gente diz, tá? Então, ele diz aqui, ó, uma imagem de lesão sugestiva de pólipo, fenômeno de retenção de muco ou pólipo antral. Antral é um nome técnico para cavidade óssea, para seio, tá certo? Então sugere relacionar com o clínico acompanhando e acompanhamento radiográfico trimestral. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é que alguns laudos de radiológicas são um pouco tendenciosos a induzir o paciente a ficar fazendo o exame o tempo todo. Talvez seja questão de mercado, eu não sei, eu não acho muito correto isso. Meio que eles ficam metendo medo no paciente para o paciente ficar fazendo o exame. Aí o paciente chega lá pro dentista e fala: doutor, mas não custa nada eu fazer. Lógico que custa. Você vai estar levando radiografia de graça? Você vai estar pagando o exame ou você acha que o seu plano vai cobrir isso? Lógico que não vai, né? Então,
cuidado um pouco com isso. Está dizendo para fazer uma radiografia trimestral, para acompanhar isso daqui, né? Eu particularmente acho desnecessário. Provavelmente, é muito comum que apareça isso aqui, inclusive, tá? Porque é muito comum fenômenos de retenção de muco no seio maxilar, né? É catarro, digamos assim, né? Muco. Então, provavelmente, é um fenômeno de retenção de muco naquela região do seio maxilar. Não tem nada de errado com isso, tá? Vamos para frente aqui, ó. Alongamento dos processos estiloides. O processo estiloide, a gente vê aqui, ó. É essa projeção óssea que faz parte da base do crânio, fica mais ou menos aqui por trás, tá certo? Que liga o processo estiloide, que é uma estrutura óssea lá da base do crânio, ao osso ióide do pescoço. E tem um ligamento que é o ligamento estiloide. Quando esse ligamento ele tá calcificado, ele fica mais branco aqui, ó, certo? E aí ele dá uma ideia de que o processo estiloide ele está alongado. Não é o processo estiloide que está alongado, é porque existe um ligamento do processo estiloide ao osso ióide, que é o ligamento estiloide, que quando esse ligamento está calcificado, aparentemente o processo estiloide está alongado. Qual é o problema disso? Quando esse ligamento estiloide está calcificado, como ele tem uma íntima relação com a artéria carótida interna, dependendo da posição que você vire o pescoço, você pode ter tontura e até mesmo desmaiar, certo? Porém, isso são sintomas que o paciente já deve sentir antes, né? O paciente vai se queixar de tontura, quando baixa a cabeça em determinada posição, sente vontade de desmaiar, tá? E assim, quando diagnosticado que é devido a uma calcificação do processo do ligamento estiloide, esse ligamento pode ser até mesmo precisar ser removido, certo? Então, o laudo, ele verificou essa calcificação aqui, tá certo? Vamos para frente. Presença de todos os elementos de dentição permanente. A dentição permanente, pessoal, são os dentes que não são de leite, digamos assim. Certo? O ser humano ele tem 20 dentes de leite e 32 dentes permanentes, tá? Então você vai ter, se você dividir aqui a arcada em 4 partes, em cada parte você vai ter 8 dentes, tá? Então ele está dizendo que tem todos os dentes permanentes aqui, tá? Quando não tem, ele fala que não tem. Presença dos dentes, os dentes 18, aqui ó, os dentes 18, 28 e 38 estão em posições verticais. Os dentes 18, 28 e 38 estão em posições verticais. Se você dividir ao meio e você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você tem 8 dentes de cada lado, como eu falei. Então, a arcada 1, dente 8, 18. M arcada 2, dente 8, 28. M arcada 3, que é essa aqui de baixo, do lado esquerdo, dente 8, 38. M arcada 4, dente 8, 48. Então, os dentes 18, 28 e 38 são isso aqui, ó. 18, 28 e 38. Estão em posições verticais. Ok, show de bola. Dente 48, eita, isso aqui eu quero falar para vocês. Dente 48 está em posição horizontal com a coroa mesioangulada. Em posição horizontal, o dente está deitado. Lembra que eu falei para vocês, ó, vê esse vídeo aqui, alguns dentes inclusos, quando eles estão mesioangulados, quando eles estão deitados, a gente precisa fazer em ambiente hospitalar, tá? Então, provavelmente é um dente que a gente vai precisar fazer com anestesia geral, certo? Ele está semi-incluso e impactado, né? Semi-incluso porque ele não está completamente dentro do osso, ele está parcialmente dentro do osso. E impactado porque tem um dente na frente dele aqui, tá? Com coroa mesioangulada, porque está inclinada para frente, para mesial, que a gente chama. Aumento do espaço do folículo pericoronário. O folículo pericoronário é uma estrutura membranosa que envolve o dente. É como se fosse um capacete, uma membrana que está ao redor do dente, como se fosse um capacete. E a função dessa membrana é promover a reabsorção óssea. Ela dissolve o osso, vamos dizer assim, ela dissolve o osso para permitir que o dente saia. Qual é o problema disso? Quando o dente está preso e não consegue sair, essa membrana acaba por formar uma lesão cística próximo ao dente. Por isso que a gente diz que os dentes cisos podem evoluir para cistos, certo? Isso é um problema porque já envolve um outro tipo de lesão, tá? Então, quando esse capuz, esse capacete ao redor da coroa aparece alargado, a gente precisa ligar a luz do alerta, tá? Nesse caso especificamente eu lhe digo uma coisa. Porém, se esse dente está semi-incluso, significa que esse capuz
conseguiu romper a barreira óssea. Se ele conseguiu romper a barreira óssea, ele não consegue mais formar processos císticos. Por quê? Porque o processo cístico ele requer um aumento de pressão dentro de uma cavidade rígida. Então, se esse dente está semi-incluso, significa que essa cavidade já foi fenestrada. Se já foi fenestrada, não vai formar cisto. Então, você não precisa se preocupar com isso. Bom, a não ser que esse dente estivesse incluso, completamente rodeado pelo osso, e esse capuz sim estivesse espessado, provavelmente ali já existiria uma formação inicial de cisto. E aí o tratamento é remover o dente e curetar o cisto. Tá? E nesse caso aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó, 2 dentes supranumerários na base do queixo, na região do mento, mais ou menos por aqui, assim, ó. Aí sim, nesse caso, se o capuz desses dentes estiverem espessados, provavelmente aqui formaria um cisto. E o problema do cisto é que você vai perder osso no local, né? E aí, dependendo do nível de perda óssea, você pode evoluir para uma fratura óssea, né? Comprometer dentes vizinhos, etc. Tá? Foi o que ele falou aqui, ó, presença de 2 dentes supranumerários impactados. Óbvio que ele vai sugerir um exame para a gente aqui, né? Tomografia. E aí ele já bota a tomografia, uma das mais caras que existe aqui, que é a tomografia Cone-Beam. Presença de cálculo dentário. Cálculo dentário é tártaro, tá? O raio-x panorâmico não é indicado para ver isso, tá? Mas ele disse que tinha presença de cálculo em ambas as arcadas. Então, ó, o cálculo seria esses pontinhos brancos aqui próximo ao pescoço do dente, digamos assim, onde termina a coroa e começa a raiz. Tá? Mas não é o intuito do raio-x panorâmico, tá? Imagens radiolúcidas sugestivas de lesões cariosas. Sugere-se relacionar com o clínico, ou seja, sugiro que o seu dentista avalie o local. Sugere-se avaliar com o clínico isso daqui, tá? E óbvio que ele vai me recomendar exame aqui. Recomendo radiografia interproximal para melhor avaliação das coroas e dos dentes posteriores. Radiografia interproximal são radiografias pequenininhas que geralmente o teu dentista faz no próprio consultório, tá? E aí, nessa radiografia pequenininha, você consegue maiores detalhes do que você está avaliando e aí é mais indicado para você diagnosticar uma possível lesão de cárie, por exemplo, tá? Imagens radiopacas nos rebordos dos caninos e premolares inferiores, sugestivas de variações do trabeculado ósseo ou torus mandibular. Sugere-se relacionar com o clínico. Então vamos lá, caninos e premolares, ó. Caninos são os dentes da presa que a gente fala, né? O dente pontudo. Então são os terceiros dentes de cada arcada. Então contando aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3... aqui, 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. Então ele disse que tem imagens radiopaca no trabeculado ósseo. Isso, sugestiva de torus mandibular. O torus mandibular ele fica aqui na mandíbula, por aqui, certo? O torus mandibular, pessoal, a gente vai vai fazer um vídeo para explicar sobre os cuidados que você tem que ter com o torus mandibular. Mas é um aumento de volume que geralmente ocorre nessa região interna da mandíbula aqui, ó, certo? Nessa região interna da mandíbula. Então, o paciente, ele fica com algumas bolotinhas aqui nessa região interna, próximo da língua. E o paciente, ele acha até que isso é normal, ele acha que todo mundo é assim. Quando ele começa a ter contato observar isso nos amigos, nos familiares, ele começa a achar que está errado com ele, tá? Então, a gente vai falar do torus mandibular, mas a princípio não se preocupem com o torus mandibular, tá? O cuidado que a gente tem que ter com torus mandibular é, primeiro, se você consegue higienizar o torus mandibular e segundo, se não tem nenhum dente escondido ali, tá? Então, nessa região aqui, ó, eu já vi que tem dente escondido aqui na base da mandíbula, mas não é no torus, tá? Então, não é no torus mandibular, fica tranquilo, tá? Trabeculado ósseo dentro dos limites radiográficos de normalidades e só, tá? Então, eu espero que isso tenha sido esclarecedor para você. Se gostou, dá um like, curte, compartilha, conta para todo mundo. Se você quer mais vídeos como esse, examinando uma ressonância magnética da sua ATM, examinando uma tomografia computadorizada para você que possivelmente vai fazer um implante, é só deixar o teu comentário, deixa aqui ou então me perturba lá no Instagram, deixa o inbox e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!